Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no meu canal Carreira em Detalhes, né? Hoje a gente tem uma visita ilustre aí, o Ricardo Prado, um dos maiores esportistas da história do Brasil, né? Uma figura emblemática aí para a história da nossa natação. Um homem que ganhou praticamente tudo, campeão mundial, recordista mundial, prata em Olimpíada, campeão pan-americano, campeão do primeiro Pan-Pacífico, ganhou a Universiade, realmente uma carreira incrível. E te agradeço demais aí, Ricardo, por me dar essa oportunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre legal poder compartilhar um pouco da nossa experiência, ainda mais num período de pandemia, né? Tem tanta gente confusa, tanta gente desanimada e tal. Se a gente puder ajudar um pouquinho, a gente também tenta fazer. Um abraço. Pô, obrigadão. Eu sempre falo, né? Eu já entrevistei vários atletas e tal. Sempre falo que medalha em Olimpíada ou em Mundial é muito um projeto familiar no Brasil, né? Principalmente no passado, que a estrutura era mínima, né? E você é aí caçula, né? De 5 filhos, todo mundo da natação, né? Você já praticamente nasceu no meio, né? Até a Rosa Maria participou de Pan, a Denise participou de várias competições e tal. Como é que foi esse teu começo? Que você foi um cara hiper precoce, né? Eu já vi matérias suas, você menininho competindo em brasileiro e tudo mais. Eu já entrevistei gente que começou tarde na carreira, mas você talvez seja o que começou mais cedo que eu conheça. Como é que foi esse teu começo aí? Eu também acho que é o mais cedo que eu conheço também. Desde que eu me lembro como pessoa, já brincava no clube na piscina, acompanhando os treinos dos meus irmãos mais velhos, né? A Denise começou na natação, o Fernando foi atrás, o Sérgio, a Rosa Maria. Eu, então, com 3, 4 anos de idade, já ia todo dia para o clube. Eles treinavam, né? E eu brincava. E aos pouquinhos, minha brincadeira também virou treino. Sei que eu, a partir de 6 anos, já treinava todos os dias. A partir de 9 anos de idade, eu já treinava 2 vezes por dia. Fazia o primeiro treino logo depois do colégio, depois do almoço. Né? Estudava de manhã. Eu sou de Andradina, né? Lá no interior de São Paulo, 700 quilômetros da capital. Cidade do interior muito quente, aquela vida de cidade interior de andar de bicicleta, subir em árvore, subir em muro e tal. Então a gente estudava de manhã, ia para casa, almoçava, pegava a bicicleta, ia para o clube, eu e a Rosa Maria. Eu com 9 anos, né, o Fernando e a Denise já tinham saído de casa para treinar natação em clubes maiores na capital e tal. E então eu e a Rosa Maria fazíamos um treininho de 2.000 metros sozinhos ali, tipo 13 horas, voltava para casa de bicicleta, descansava, e no final do dia, quando meu pai e minha mãe terminavam o trabalho deles, a gente ia de carro para o treino principal, e muitas vezes era minha mãe que sentava na beira da piscina e ministrava o treino para a gente. Ela era médica, mas a gente muitas vezes não tinha treinador lá em Andradina, então era uma coisa familiar mesmo. Natação em casa era de manhã, de tarde e à noite, e muitas das decisões familiares eram tomadas levando sempre em conta a natação. Então, para mim, foi muito fácil eu entender o envolvimento todo da família, e quando eu entendi que eu era talentoso também, eu senti que eu deveria ver até onde eu chegava. Então, eu me dediquei sempre bastante desde o início. Então, lembrando, treinar 2 vezes por dia com 9 anos de idade, eu não conheço mais ninguém que fazia, né? Então, foi muito bom, e, por outro lado, também não é o ideal, eu acho. Eu acho que hoje em dia a gente conhece melhor, mas na época era o que a gente conhecia, a gente foi atrás e correu e conseguiu chegar lá. Uma das coisas que chama a atenção na tua carreira, primeiro essa dedicação desde muito novinho, né? Um monte de criança levando aquilo mais na brincadeira e você treinando sério. E também o lado que você teve uma inteligência muito grande, na minha opinião, de desde cedo entender qual era o teu caminho. Você fazia várias provas, nadava muito sem costas e tal. Você não é só, para quem está vendo, pensa só no 400 metros medley, mas na verdade você competiu muito a sério, 200 costas, 200 borboleta, 200 medley também, e no começo muito esse sem costas. Mas você viu ali no 400 metros medley principalmente um caminho bom, né? Que com menos disputa, que não atrapalhava tanto a tua altura, né? Você é mais baixinho e tal, e que a dedicação do nadador é mais recompensada ali, porque é uma prova dura demais, todo mundo reclama, o Phelps reclamava, o Thiago Pereira reclamava, é uma prova que realmente o cara tem que ter a dedicação que você sempre teve, né? Pois é, eu tendo crescido numa família onde os meus irmãos trilharam o caminho, né? Onde eu pude ir aprendendo, absorvendo a experiência que eles passaram, tanto boa quanto ruim, né? As injustiças que eles foram submetidos, né? As
as seleções brasileiras que eles foram deixados de fora por falta de critério, porque eram de clubes pequenos e tal. Eu aprendi, vi aquilo lá e aprendia, né? E eu, com 12, 13 anos, já era bastante dominante na minha categoria infantil ali, né? E eu, então, já vislumbrava a natação de adulto. Eu já tinha vivenciado a minha irmã Rosa Maria com 13 anos de idade, eu com 9, 10 na época, ela ir para os Jogos Pan-Americanos e voltou contando daquelas experiências maravilhosas lá, de um evento muito esportivo com americanos, canadenses, nicaragüenses, colombianos, todo mundo junto no desfile de abertura. E ela chegou em 2 finais e tal, e o ano seguinte ela vislumbrou ir para uma Olimpíada, foi sacaneada, não levaram ela, levaram outra, pior que ela. Eu fui aprendendo tudo isso, e eu desde cedo então falei, cara, eu também quero ir a Jogos Pan-Americanos, eu não quero ficar brincando brincadeiras de infantil aqui não, eu sou melhor que esses caras e eu quero começar a ver qual que é a minha na natação adulta. E eu via que 400 medley ninguém queria nadar, eram 6 caras só nadando. Então, no meu primeiro Troféu Brasil, eu tinha acabado de completar 14 anos, eu ganhei o 400 medley, foi o Troféu Brasil 79 em Mogi das Cruzes, mas aqui ninguém queria nadar, eram poucos caras nadando. E a partir dali eu comecei o meu mindset assim era de natação adulta, quero ir a Jogos Pan-Americanos. Então, naquele mesmo ano eu baixei meu tempo, eu ganhei o Troféu Brasil em Mogi com 4,43. Aí tinha seletiva para os Jogos Pan-Americanos em 79, fiz 4,36, bati o recorde sul-americano de adulto, mas eu sabia que eu podia ir além, então eu corri atrás e realmente acreditava e eu me sentia muito confortável ali. E logo no ano seguinte fui para os Estados Unidos, porque eu vi nascer uma nova geração de nadadores jovens que me inspirava ali. Então, eu escrevi uma cartinha para um treinador americano, pedi para ir para lá. Ele falou, olha, você é muito novo ainda, espera um pouquinho, vamos mantendo contato. Eu, com 15 anos, fui para lá. E aí já fui para a minha primeira Olimpíada e me senti muito confortável, muito em casa nesse ambiente todo. Foi muito legal. Vamos com calma aí. Você foi para o primeiro PAN, como você falou, em 79 em San Juan, onde, claro, não tinha condição de medalha ali, ainda era muito cedo para você, mas você foi sétimo, até curioso, foi uma prova que o Jesse Vassalo estava em casa, né, e bateu o recorde mundial ali. E o Jesse Vassalo era meu ídolo. E ele era meu ídolo porque um ano antes eu tinha visto pela televisão aqui o Mundial de Berlim, que aconteceu em 78, e onde ele bateu o recorde mundial, ganhou 400 metros, eu vi aquilo pela televisão e não passava competição de natação mundial em 78 na televisão aqui. Então foi um milagre que eu assisti, aquilo me inspirou muito, eu quis saber mais sobre quem eram aqueles, todos jovens lá indo tão bem, não só ele, mas tinha a Cynthia Woodhead, a Tracy Cockins, atletas que viraram meus heróis, assim, né? E aí a grande maioria deles treinava no mesmo clube na Califórnia, e eu então fiz contato com o treinador lá, e nesse Pan-Americano conheci ele pessoalmente, e acertamos que no ano seguinte eu iria treinar lá. E nessa prova aí no Pan-Americano, o Jesse Vassalo nadando em casa, em Porto Rico, ganhou mesmo estando fora de forma, depois eu vim a descobrir, e ele chegou 25 metros na minha frente. Ele foi primeiro, eu fui sétimo, e eu lembro que quando ele bateu na parede, né, e a torcida foi ao delírio, aquela coisa assim, eu escutei aquilo e eu estava literalmente ali, em cima da marquinha que faltavam 25 metros, me arrastei ali até o final, terminei a prova em 4,41, piorei um pouquinho o meu tempo, mas como eu falei, eu me senti muito à vontade ali e sabia que 8 meses depois eu estaria embarcando para ir treinar junto com eles, e foi onde realmente as coisas aconteceram muito rapidamente para mim. Esse técnico que você falou foi o Mark Schuber, né? Que é um cara estilo sargentão, assim, meio estilo quase militar mesmo, de dar muita bronca, muito esporro, exigir muito e tal. Isso para brasileiro, assim, né? Isso para brasileiro. Então, para brasileiro, ele era tudo isso. Para qualquer outra nacionalidade que consegue chegar a algum lugar, ele era um cara um pouco rígido. E começou a dar resultado rápido, né? O teu avanço foi muito rápido e você se classificou para Moscou, né? E é curioso assim, quem vai para a primeira Olimpíada, é muito comum a pessoa, fiquei deslumbrado lá e tudo mais, me perdi um pouco e tal. Não me pareceu que foi o teu caso. Até o contrário, né? Você ganhou confiança em Moscou, mesmo ficando um pouco distante das medalhas, porque você era muito novo, você tinha 15 anos. Mas você viu que tinha um bom futuro ali, né? Cara, eu falei, eu me senti muito em casa, não fiquei deslumbrado com nada, aquilo nada ali
achava que era de outro mundo. Eu me sentia realmente no nível daqueles caras que eu vi ganhando medalha lá. Eu só sabia que eu era mais jovem, menos experiente, menos forte, mas que ninguém ali era dois, né? E realmente foi legal, muito legal Moscou, aquela coisa toda de União Soviética, né? A gente sendo vigiado o tempo todo. Mas chegou na competição, nadei o 100 costas no primeiro dia, só para nadar, quebrei o gelo ali. E a minha prova era no último dia de competição. Então, eu acompanhei no meio da competição o nosso revezamento ser medalhista de bronze, o Djan Madruga, Ciro Delgado, Jorge Fernandes, Marcos Mattioli venceram a medalha de bronze no 4x200, que foi uma festa maravilhosa para a gente. E chegou no último dia, que era o 400 média, que eu vim me preparando aqueles 8 dias de competição, só foi eu e o meu treinador, praticamente. O resto toda da equipe vazou. Estavam fazendo compra, visitando outras coisas, assistindo outros esportes e tal. Então, ali eu descobri que natação é um esporte individual, mas que ele tem que ser tocado em equipe. Equipe durante o treinamento, exatamente como eu estava fazendo ali nos Estados Unidos, com uma equipe grande e forte, especialmente no dia da competição. Que o ideal você, quando sobe no bloco, você se sente muito sozinho. E o ideal é você não se sentir tão sozinho, porque você tem ali a sua equipe, os seus companheiros do dia a dia ali gritando o seu nome, te incentivando. Então, o que eu aprendi em Moscou foi isso, que era muito importante fazer parte de uma equipe, apesar de a gente fazer um esporte individual, e que o cara que ganhou ali, que foi um russo muito mais velho que eu, era mais alto, mais velho, mais experiente, mais forte, mas não era dois. Eu sabia que dali, eu voltando para os Estados Unidos, né, eu tinha acabado de chegar lá, fiz a preparação para a Olimpíada lá, já num ambiente diferente lá, junto com os meus ídolos e tal, e que eu teria chance de brigar, e eu sabia disso, e como eu falei, eu sempre me senti muito à vontade, nunca assim intimidado, ou que eu não era bom o suficiente para estar ali, ou coisa assim, eu me senti em casa. E a tua melhora logo depois de Moscou, dá para dizer que Moscou chegou um ano atrasadinho para você, porque com 16 anos já no ano seguinte já estava com tempo já que seria ouro em Moscou, se você repetisse, e chegou fortíssimo para um dos grandes momentos da tua carreira, não sei se o maior, que foi o Mundial de 82 em Guayaquil, ali no Equador, né? Onde você bateu o recorde mundial. É um momento mágico assim da história da nossa natação. Com certeza foi o primeiro momento assim, porrada, porque você foi o quarto brasileiro a bater recorde mundial. A Maria Lenk tinha batido, o Fiolo, o Manuel dos Santos, mas foram em eventos no Rio, né, até especiais para o cara bater recorde mundial. Você bateu o recorde mundial sendo campeão mundial, cara. Um troço realmente assim, inesquecível. Quem viu na época não esquece. E como é que foi você conseguir essa façanha, né? Você chegou muito, muito forte ali, né? Você sobrou na prova. Olha, eu saí daqui do Brasil em março de 80 com o melhor tempo 4,35. Assim que eu cheguei lá, participei do Campeonato Americano em 80, fiz 4,30. Fiz o índice para Moscou. Treinei 3 meses para Moscou, fiz 4,31, meu segundo melhor tempo lá. Aí logo depois eu vim de férias para o Brasil, aí voltei em setembro para começar o ano letivo. Aí sim que começava ali morar e treinar nos Estados Unidos, né? Primeiro treininho às 5h30 da manhã, das 5h30 às 7h30, depois colégio das 8h20 às 2h15, depois de volta para o clube das 2h30 às 3h30 musculação e das 3h30 às 6h natação. Então era muito forte, muito treino, muitas horas. Eu saía de casa 10 para 5 da manhã, voltava às 6h30 da tarde. E meu melhor tempo ali era 4,30, né? Cara, 6 meses disso, chegou em março ali, eu fui numa competição em Guadalupe, ali, que era uma ilha do Caribe, que era uma Copa Latina, uma competição onde o Brasil participava, que era muito legal. Era Brasil, Espanha, França, Itália e geralmente Argentina convidado, algum outro país. Eram as nações latinas, né? Mas com europeus bons. E era uma piscina assim, meio no meio da floresta, não tinha iluminação, a competição teve que ser de manhã, todo mundo meio fora de forma, achando aquilo um evento meio chulé, né? E, cara, eu tinha 4,30, estava treinando 7, 8 meses nesse esquema aí de treinar, estudar, treinar. Cara, baixei do nada para 4,26. Aí cheguei logo 5 semanas depois, no Campeonato Americano, no final do verão ali, aí mandei um 4,22 lá, que foi o tempo que eu nem sabia que era melhor do que ganhou Moscou, mas eu estava ali há 1 ano e meio, eu tinha 16 anos, e, cara, estava voando. Então, me senti muito, muito confiante para daqui a 1 ano, no Mundial, que acontecia em 82, baixar de 4,20 e brigar pela prova, né? Então, 4,35 saindo daqui, 4,30 cheguei lá, 4,31
nos Jogos Olímpicos, um ano depois 4,22. Então, um ano depois, para quem faz 4,22, tem que fazer o quê? Tem que, e o recorde mundial é 4,20. Tem que treinar para baixar de 4,20 para ter recorde mundial. E eu treinei para isso, me preparei, finalizei o meu high school lá enquanto nesse esquema todo, escolhi uma universidade para ingressar logo depois do Mundial. Fui para o Mundial, cara, e fui lá para fazer isso e fiz, entendeu? A gente treinava tudo isso aí, cara, não deixava que qualquer coisa me prejudicasse na hora de nadar, não. Eu treinava das 5h30 às 7h30, ia para o colégio, depois treinava das 3h30 às 6h. Quando eu subia no bloco, eu olhava para o lado e falava, cara, você não vai ganhar de mim, porque eu investi muito nisso aqui. E não é de hoje, né? E a maioria das vezes dava certo. E lá deu certo, fiz 4,19, ganhei com facilidade a prova, mas fiz aí o objetivo que eu queria. Além disso, eu fui para outras 3 finais, quase ganhando medalha também em algumas outras. E foi uma grande competição para mim e tudo aconteceu muito rápido, né? Praticamente só 2 anos depois de eu chegar, com 15 anos e com 17 já praticamente cheguei nos meus objetivos de vida quase. E aí teve no ano seguinte uma competição que é claro que o PAN não está no nível do Mundial de Olimpíada, é claro que não. Mas no Brasil ele tem muita ele era desse nível. Isso que eu ia falar hoje. Porque os americanos iam com a equipe completa, né? E era um campeonato de altíssimo nível, na verdade, e muito popular no Brasil. Você, na minha opinião, ficou mais popular no Brasil com o PAN, onde você, talvez tenha sido a tua melhor competição em nível geral, porque você foi 2 ouros, né, nos 2 medleys e 2 pratas no costas e borboleta. Como é que foi aquela competição para você? Você concorda que em termos gerais, em termos de resultado, foi a tua melhor competição? Como é que você viu o PAN de 83? Cara, eu vejo como uma das minhas melhores competições, sim. Eu tive alguns campeonatos americanos que eu fui muito bem também, de ganhar 2 provas e pegar um segundo. Você pode nadar 3 provas lá. Ou ganhar 2 provas e pegar um terceiro. Mas o PAN foi ser realmente muito bom. Eu não nadei tão bem o 400 medley, que eu nadei para tentar bater o meu melhor recorde, fiz 4,20, piorei um pouquinho. Mas eu fui muito bem no 200 borboleta, que foi meu melhor tempo, e perdi só do campeão mundial, fui prata. Nadei muito bem o Costas, que foi recorde sul-americano, perdi só do campeão olímpico também, fui prata e ganhei 200 medley, que era uma prova que eu nem esperava ganhar. Que era uma prova de caras mais fortes, mais velozes, eles conseguem nadar bem em 200 medley, 400 eles não encaram. Mas o 200 eu ganhei lá também. Então foi uma competição muito boa, numas condições difíceis lá, né? Caracas as instalações não estavam terminadas, então a Vila Olímpica não estava no reboco ainda, era muito longe. Mas o legal foi que lá o COB conseguiu para mim um hotel para eu descansar do lado da piscina, coisa que no ano seguinte, quando chegou na Olimpíada, eles não conseguiram e aquilo me prejudicou. Mas o PAN foi uma grande competição que eu me lembro com muito carinho, até porque eu estava na Venezuela e eles me receberam muito bem lá, quase como se eu fosse venezuelano, um dos poucos, o único que ganhava dos americanos lá. Então foi uma competição inesquecível para mim e eu senti que o povo brasileiro sempre segue muito o Pan-Americano, né? A imprensa brasileira sempre muito presente. Então eu voltando para cá, eu senti que eu fui muito bem recebido e me senti realmente um herói. E o sucesso é maravilhoso, mas ele tem um probleminha que ele traz essa pressão, né? A partir dali você depois virou capa da Veja, e ser capa da Veja na época é muito maior do que hoje, porque era a revista, era a Time do Brasil, vamos dizer assim. Você realmente bombou, né, no Brasil nesse sentido, e a imprensa veio com tudo. A imprensa até hoje faz o que eu acho um erro, mas ela faz, que é super incensar as chances das pessoas, aí acaba criando problema na cabeça dos atletas e a torcida espera resultados maravilhosos que não são fáceis em Olimpíada, né? E logo depois pode falar. Que a imprensa faz o seu papel de superestimar a chance do brasileiro, mas o brasileiro vai lá, se estrepa e ela não fala nada. Então eu sentia que eu era muito malhado quando eu não correspondia, e eu acho que ela é muito isentona e muito boazinha quando os caras hoje não performam. Mas enfim, minha opinião. Você acha que mudou, tá mais light agora, né? Uhum. Mas então, é interessante isso. Mas então, continuando, teve, claro, né? Você ficou com o recorde mundial praticamente 2 anos. O Bernd, que é um alemão oriental, bateu, mas ele não iria por causa do boicote. Ele não iria. Eu nunca contei aquilo ali como coisa séria, não, viu? O recorde mundial ou ele bater? Porque as competições na Alemanha Oriental eram todas meio estranhas. Tipo assim, o cara pula, você dá o tiro depois, entendeu? Não que eu esteja dizendo que o recorde dele não foi legítimo nem nada, mas eu nunca considerei aquilo ali nada como uma coisa muito...
Mas aí o Bauman... Tanto que o lance, para ver mesmo quem era na Olimpíada ali depois. O Bauman se te preocupou porque ele bateu por 2 segundos o recorde. Ele realmente fez um tempo maravilhoso. E a imprensa brasileira, na minha opinião, não levou isso muito em consideração. Na verdade, o favorito, se for olhar em termos frios, era o Bauman por causa desse temporal que ele realmente fez nos 400 metros médios. Você também concorda que não houve essa atualização, eles não apertaram o F5 da página para ver que tinha chegado um cara muito forte ali? Cara, nós somos uma imprensa ignorante, cara. Então, esperar que eles levassem isso em consideração, não esperava, não, e não fizeram. Eles queriam saber se vai ter ouro, se não vai ter ouro, se vai ganhar ouro. Não queria saber de nada e não interessava qualquer outra ação que viesse a influenciar em nada disso, entendeu? É imprensa de futebol, cara. Eu lidei com isso. Então, eles não... Não. Estão nem aí. Agora, é até curioso, eu sei que você reclamou muito de solidão, né? Não tanto solidão, mas de desamparo no caminho para Los Angeles, né? E eu ouvi um podcast do Alex Bauman que ele falou que ele passou por isso também, que ele se sentiu muito pressionado pela imprensa de lá, que eles só esperavam 2 ouros e 2 recordes, que não teve moleza para ele. Talvez isso seja um problema universal, né? O caminho dele também foi bem difícil ali. Olha, não sei se é universal, mas você ter que, na sua final olímpica, arranjar um lugar para descansar no quarto de um outro país é ridículo, né? E foi o que aconteceu contigo. Então, tipo assim, entre a minha eliminatória e a minha final, eu não tinha um lugar para descansar, eu pedi para conseguirem um quarto de hotel para eu poder me preparar. Não tem, não deu, não sei o que, não rolou. Eu tive que ir lá descansar antes da minha final no quarto dos mexicanos. Então, duvido que o Bauman tenha passado uma situação dessa. Mas não foi por isso que ele ganhou. Ele ganhou de mim porque ele estava melhor que eu, entendeu? Com certeza. Agora, você tem umas histórias mais bonitas, assim, aquelas coisas pequenas, mas que marcam, né? Você disse que se sentiu sozinho e tal, mas se inspirou indo para a prova na hora H ali, num garotinho com uma plaquinha, né, de vai Pradinho e tudo mais. Cara, você chegou depois de ter algum contato com esse menininho, sabe quem é? Porque realmente é incrível, né? A força da torcida, né? Às vezes 1, 2 pessoas, já ouvi história de brasileiro falando disso. Pô, tava down, aí eu vi uma pessoa com a bandeira balançando, eu me animei. É impressionante isso, né? Não, nunca vi, não sei quem é, não passou batido, não. Mas me emociona é só de pensar. E, assim, uma coisa que eu lamento muito, que na época, até você teve um pouco isso, na minha opinião, de encarar o resultado do 400 metros média tua prata de uma forma negativa, na hora ali, no momento. Mas, na minha opinião, foi uma prova lindíssima tua, você fez o melhor tempo da tua vida, você baixou em 1,33, o que era o seu antigo recorde. Uma prova de superação total, você liderou até o peito, onde você sabia que o Bauman chegaria ali para botar um calor. Mas mesmo no crawl você ainda puxou um pouco ele. Você ganhou dele em 3 das 4 estilos, né? Só perdeu no peito. A prova que, assim, na minha opinião, uma das medalhas de prata mais bonitas que eu já vi, principalmente no Brasil. É o seguinte, eu era tão cobrado de ouro. Eu tinha 19 anos, cara. Eu tava enfim. E eu senti que eu tive que ficar justificando por que eu não tinha conseguido o ouro, entendeu? Então, achei um saco aquilo. E achei que, para quem rezava aquela Bíblia ali, eu tinha sido uma decepção ali, entendeu? E os repórteres que vieram falar comigo me trataram como se o meu resultado tivesse sido uma decepção, porque para eles o ouro era o que importava. Então, eu, no momento ali, me senti muito acuado e tendo que me justificar. O que eu acho uma puta sacanagem, entendeu? E depois, quando a coisa vai clareando um pouquinho mais, a gente entende do grande resultado que foi e o quanto eu me superei ali e o quanto aqueles caras eram ignorantes lá. Agora, tipo assim, eram ignorantes também quem estava na equipe brasileira, os treinadores, que ninguém soube chegar para mim e colocar a coisa explicitamente como a situação como ela era, entendeu? E todos deixaram que essa impressão negativa passasse, como se eu tivesse sido uma grande decepção. Enfim. E o que pouca gente lembra é que você também quase medalhou lá, acho até que foi no dia seguinte no 200 metros costas, né? Você foi em 4º lugar por pouquinho, né? Quase que você fez uma 2ª medalha ali. Mas era complicado que o costas, eu nunca consegui fazer um 200 costas realmente bom, porque era sempre logo no dia depois do 400 metros. Então,
Ali foi um bom resultado, eu piorei um pouquinho o meu tempo, fiquei um pouquinho quase perto na medalha e ali, a partir dali eu meio que desabei um pouquinho, eu não segurei mais a onda não. Eu não nadei mais, não nadei bem mais a competição, nadei outras 2 provas. E aí, mas você teve ainda, passado a Olimpíada de 84, você ainda teve alguns bons resultados, né? Você foi ouro na Universidade de 85, você ganhou o primeiro Pan Pacífico que teve no 400 metros medley, e também foi bem, ganhou uma prata e 2 bronzes no Pan de 87, né? Como é que você vê essa parte mais final da tua carreira? Faltou alguma coisa? Porque você, em tese, se aposentou cedo, né? Dava para ter seguido. Faltou muita coisa, faltou tudo. Faltou tudo. Faltou incentivo, faltou patrocínio, faltou carinho, faltou tudo. Simplesmente deixaram um garoto com essa experiência toda e com esse potencial todo se desestimular e abandonar. Não teve nenhum imbecil desse que chegasse lá e falasse, Ricardo, o que você está precisando? Como é que a gente faz agora? Vamos traçar um plano, fazer alguma coisa? Eu sempre gerenciei minha carreira sozinho, desde os 12 anos. Chegou com 22, 23 ali, eu cansei, cara. Né? Eu era super mega exigido, ninguém me dava nada em troca. Eu só esperavam coisas de mim e ninguém me ajudava em nada. Então eu cansei. Falei, cara, terminei a minha faculdade agora, estou com meu diploma, eu vou começar a próxima parte da minha carreira porque eu não tenho mais incentivo para continuar fazendo isso aqui da mesma maneira que eu fazia. De repente, algum treinador, olha, Ricardo, treinador, senta aqui, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um outro tipo de treino, se dedicar a algum outro tipo de prova, o que você acha? Eu acho que faltou isso aí, entendeu? Faltou dirigentes com visão, com vontade de querer fazer alguma coisa, faltou gratidão da parte desse pessoal aí para reconhecer o atleta que eu fui e me dar um empurrãozinho na hora que eu precisava. E é curioso que você, claro, a gente vai chegar lá, teve uma importância grande como gestor esportivo, né? Você teve um 400 metros medley fora das piscinas, né? Você faz um pouco de tudo, você foi comentarista, palestrante, treinador e tudo mais. E hoje você viu de dentro e de fora, né, cara? Você não teve suporte nenhum e, na minha opinião, o Brasil falta ainda melhorar muito, mas melhorou bastante em termos de dar estrutura para os atletas, né? Sim, sim. Eu acho que eu até reclamo, né, que falta resultado. A estrutura é tanta, mas resultado que é bom falta. Então, eu acho que eu até acabo me indispondo com os meus atletas de hoje em dia, porque eu falo, cara, cadê o resultado? Vocês têm tudo, né? Tem tudo, né? A gente até tem o... Eu cheguei assim, tiveram situações onde, né, ia daqui para não sei para onde, tinham 8 horas de intervalo, botaram os caras no hotel, entendeu? Maravilha, perfeito, eles merecem, mas tem que dar resultado, né? Eu vejo que gasta-se muito dinheiro, tem bastante estrutura, tem tudo possível, levar os caras agora para a Missão Europa, perfeito. É o que realmente, né, o ideal seria isso, né, para as pessoas os atletas não ficarem mais tempo sem treinar e tal. E vai chegar lá, vai ser quantas medalhas de novo? Então, eu só acho que para o quanto a gente gasta, a gente ainda recebe muito pouco em troca. Eu acho que isso tem que ser mais cobrados, gastar menos e exigir mais. Mas são políticas aí e posições que se tomam e tem sido assim, é como os caras têm optado em fazer. Eu só acho que a gente está com uma estrutura muito boa, gasta-se muito dinheiro, ampara-se de todas as maneiras, e as medalhas, que infelizmente a gente conta com o resultado disso é contado em medalha, ainda são muito poucas. Mas mesmo assim você foi vital para isso. Teve um crescimento da natação brasileira, né? Tudo bem, claro, a gente o carro-chefe. Teve um crescimento muito, muito, muito grande. Nossa natação, ela pode não conseguir muitas medalhas em Olimpíada, tal, mas ela está entre as 10 medalhas melhores do mundo aí, na minha opinião. Né? Em termos de números, de resultados... Número de atletas? De consistência, de quanto você tem que fazer para entrar numa final, numa competição brasileira. São competições, não é qualquer paizinho do mundo desse tamanho da Europa que tem resultados como o nosso no geral, não. Entendeu? A gente tem uma natação sólida, sim, mas falta aquele finalzinho lá de o cara ir lá na final olímpica, ir lá e bater entre os 3, cara. Né? A gente ainda não consegue finalizar, minha opinião. Mas mesmo assim teve bons resultados com alguns campeões mundiais. Sim, claro. Nem se pensava antes de você.
Você foi o cara que fez a gente sonhar que dá para ser campeão mundial, dá para chegar numa Olimpíada e lutar pelo ouro. Realmente deve ter sido um prazer bem grande ver de perto esse crescimento da nossa natação, né? Mas concordo que ainda falta um pouco mais de resultado na Olimpíada, né? Aquele ouro, aquela prata que às vezes escapa, né? Principalmente aqui no Rio, né? Você fala também de campeonato mundial, mas muito é aquele campeonato menos importante e menos difícil, que é o de prova curta, né? De piscina curta. Na piscina longa a gente ainda também não tem, né? Ou em prova olímpica, né? Que é o que vale. Muito bem, não precisa ser na Olimpíada, mas de 2 em 2 anos tem Mundial de Longa. A gente ainda também, né? Então, a gente acaba brilhando um pouco mais em competições mais fracas, que teoricamente tem um certo valor que, para mim, não tem muito. Seriam os campeonatos de piscina curta e tal, que o Brasil já teve tanto sucesso no passado, mas na hora do vamos ver não traduzem quase nada, né? Então, a gente tem que ver qual que é o padrão que o mundo realmente aceita. É piscina longa? Então, falta resultado de piscina longa. Sim, agora mas voltando... melhorou muito, você tem razão, melhorou muito. É o seu lado que você puxou do Schuber, né? De cobrar muito, exigir muito e tudo mais. Mas assim, você teve essa carreira de gestor também, né? Eu até entrevistei o Agberto Guimarães tem 2 meses. E ele foi, claro, central para o Brasil, tanto no PAN de 2007 como na Olimpíada de 2016, né? Vamos focar primeiro no PAN. Como é que foi ele que te chamou ali? Como é que foi o seu trabalho para o PAN? Que eu sei que você pegou um monte de responsabilidade ali. E foi um PAN que mudou até a história do PAN. A partir do PAN do Rio, não dá mais para fazer aqueles PANs modestos que se fazia no passado. O nível deu uma subida e foi muito por causa do PAN do Rio, né? Isso foi lá em 2003, 2004. Em 2003, o Rio ganhou o direito de sediar o PAN de 2007. E aí, em 2004, o Agberto me chamou. Sabia que eu tinha um diploma de universidade americana, que eu falava inglês, que eu tinha um pouco desse perfil aí de um pouco mais preparado e tal, um cara que estudou e tal, e me chamou. Aí eu trabalhava em beira de piscina, eu tinha minha equipe aqui em São Paulo, fiquei naquela indecisão, aí resolvi aceitar. Aí me mudei para o Rio e aos pouquinhos ali a gente foram definindo ali as tarefas de cada um. O Agberto, diretor-geral de esporte, um cara que eu admiro muito e que aprendo muito com ele. Gostaria de ter a paciência, o conhecimento que ele tem, não tenho. Não sou uma pessoa tão evoluída quanto ele, então admiro muito, de verdade, aquilo que ele faz e consegue fazer e todo o conhecimento que ele tem. Me ensinou muito, sempre me ajudou muito. E ali, então, eu acabei, no final das contas, ali, cerca de 1 ano e meio, 2 anos antes dos Jogos, tendo a função de gerente de políticas e operações esportivas, onde eu era responsável pelas publicações dos jogos, todos os manuais, manual de treinamento, manual de competição e tal, e os locais de treinamento. Então, eu acho que eram 48 disciplinas diferentes, então a gente tinha que ter quase 70 locais diferentes para treinamento dessas disciplinas aí, e também a compra de material esportivo para 40 e tantas disciplinas também. Então, por eu falar inglês e tal, eu acabei ficando com essa responsabilidade. Eu sentava com cada confederação, a gente identificava quanto de material que eles precisavam, e eles me davam alguns nomes lá, eu entrava em contato com esses fornecedores internacionais e fechava a compra de material esportivo para treinamento, para competição e alguma coisa de ligado também para a confederação. A gente chegou a gastar, sei lá, uns 20 milhões de reais na época aí, com material para tudo isso aí. Então foi bem estressante, bem legal, bem gostoso, bem sério. E a gente sabia que se a gente não tivesse sucesso, se demorasse, se errasse, algum esporte lá ia ficar sem competição, porque não ia ter material, né? Ou local de treinamento e tudo isso. Então foi uma experiência muito bacana, difícil. A gente nem sempre tem todas as ferramentas que deveria ter para executar essas tarefas aí. Então está planejado, que você vai ter 12 assistentes. Chega lá, te dão 3 na última hora e pronto. Está planejado que você vai ter 3 carros para poder se locomover entre as instalações e inspecionar e ver a instalação dos equipamentos. Te dão um carro nenhum, você vai com o teu carro. Enfim, essas coisas assim, né? Esses grandes eventos são muito traumáticos aí nesse sentido. No finalzinho começa a faltar dinheiro e as áreas começam a brigar por recursos lá e não sobe para todo mundo, não.
Então foi isso. Então conseguimos entregar jogos pan-americanos bem legais, com os locais de treinamento, com material esportivo que muitas vezes até hoje as confederações estão, talvez hoje em 2020 não, mas até pouco tempo atrás as confederações ainda tinham esses equipamentos aí que era muito útil para elas, e aprendizado imenso, né? E, enfim, experiência bacana, difícil, mas bacana. E de sucesso, né? E, claro, o sucesso do PAN levou para Rio 2016, onde o Joagberto te chamou de novo. Não teve moleza. Pois é, se tocar o telefone do Joagberto, já não vou atender mais, entendeu? É só encrenca. Mas acho que tão cedo não vai ter mais um evento desse porte, não. Mas aí, como é que foi a Rio 2016? Que eu acho assim, vocês pegaram um perrengue assim realmente imenso, porque quando o Brasil ganhou, o Brasil estava muito bem economicamente, politicamente estava tranquilo e tal. Depois teve crise econômica, impeachment da Dilma em cima da hora, uma zorra, e a imprensa mundial perseguindo o Brasil, dá praticamente para dizer isso, realmente uma coisa até meio nojenta, honestamente. Como é que foi lidar com todas essas pressões? Você teve a pressão toda aí para medalha de 84 e teve de novo a pressão, só que agora como gestor para o Rio 2016. Como é que foi esse turbilhão de emoções para Rio 2016? Pois é. E teve o lance da dengue também, todo mundo esperando um problema imenso de dengue, os meus amigos americanos me ligando, olha, vale a pena ir, vai ter dengue, vou ser assaltado, vou ter que contratar a segurança. Eu falei, cara, não precisa, pode vir, tranquilo. No final veio muito pouco, viu? Foi muito difícil, mas foi uma experiência sensacional. Lidar com o COI é interessante, é uma organização extremamente didática e burocrática, então segue essa linha aqui, tem tudo no livrinho direito ali. E a gente tenta fazer isso, mas sabe que no final joga o livro fora e faz do jeito que dá, né? E não foi diferente. Eu depois daquela confusão de Pan-Americano, de não ter recurso e a gente não ter todas as ferramentas, eu prometi que eu nunca mais ia entrar numa encrenca daquela. Me prometeram que os Jogos Olímpicos ia ser diferente e não foi. Mas conseguimos dar conta de tudo, né? Eu acho que a gente tinha um presidente muito forte, que era o Nussmann, tinha um diretor de esportes muito prestativo, com muito conhecimento, muito ágil, que era o Agberto, e as maiores dificuldades, essas duas figuras aí ajudavam a gente, né? Mas foi muito difícil, porque a gente tinha lá praticamente quase 20% dos Jogos Olímpicos ficaram nas minhas costas aqui, que eram 1.200 atletas de natação, sei lá, 400 e tantos de polo, 110 de saltos, não sei quantos de nado sincronizado e maratona aquática. Eram quase 2.000 atletas dos 10.800 dos Jogos que ficaram sob minha responsabilidade. 5 esportes diferentes, além do Paralímpico que veio depois. E a gente foi indo, brigando e lutando e usando a nossa experiência e decidindo aquilo que valia a pena brigar, aquilo que não valia, e escolhendo bem as nossas batalhas aí, e conseguimos entregar, entendeu? Não foi fácil, teve o problema da água verde lá, que eu fiquei muito chateado com aquilo, mas graças a Deus a minha primeira preocupação era os atletas de saltos que seriam prejudicados, mas eles logo disseram que aquilo, teoricamente, que aquilo não prejudicava, que a água verde ali não fazia muita diferença. Pois é, eu até entrevistei a Roberta Perillier, que é do nado artístico, né? Ela falou isso, né? Ela pegou esse perrengue todo, ela disse que quase desabou, tiveram que varar a madrugada. Ela era a minha coordenadora técnica do nado sincronizado, sem dúvida. Eu acima dela e o Agberto acima de mim, e a Fina gritando com todo mundo e botando o dedo na cara da gente, entendeu? E aí ela falou isso. Também não adiantava, não adiantava que estava todo mundo junto e ou morria abraçado ou a gente resolvia o problema. E vocês resolveram, né? Porque fez barulho esse negócio da água verde, mas em termos práticos não mudou nada. As competições aconteceram bonitinho e ela, na verdade, ajudava o pessoal do saltos ornamentais, foi o que ela falou, porque, na verdade, você vê o céu azul e a água verde, na verdade, ajuda o cara no salto. Só atrapalharia o nado artístico, mas não pegou, porque deu tempo de esvaziar a piscina, não foi isso? Então, assim, é um grande barulho, mas na hora do vamos ver,
não teve problema nenhum. Na minha opinião, a Olimpíada... Mas eu me sinto muito mal porque o povo brasileiro, que é quem pagou pela festa, não merecia tomar essas burdoadas que tomou por causa daquilo, né? Então, isso que me entristeceu e me machucou, entendeu? O povo pobre do Brasil, que pagou por tudo aquilo, não merecia ter sido esculachado como merecidamente fomos esculachados, né? Então, eu assumo, eu era o responsável pelos aquáticos ali e tal, então sou eu que tenho que botar a minha cara a tapa ali e tal. Então, eu sinto muito, porque, de novo, o povo pobre do Brasil que se sacrificou para pagar por aquela coisa toda, não merecia ter sido esculachado e ridicularizado por aquela água verde lá. Enfim, fica aqui as minhas desculpas. Mas você ficou com essa opinião negativa da Rio 2016? Na minha opinião, foi uma competição ótima. Não, de jeito nenhum. Eu acho que, no geral, foi sensacional, maravilhosa. Os nossos principais clientes, que são os atletas, se divertiram, performaram, gostaram, saíram daqui adorando o que eles passaram. E não só os atletas, mas acho que todos os clientes do Rio 2016, que são a imprensa, os espectadores, os prestadores de serviço. Eu acho que foi legal para todo mundo. É só uma pena que essa onda, esse ambiente foi embora tão rápido, né? Ele sumiu, parece que ele nunca aconteceu. Que foi um sonho que, durante algum tempo, o Brasil foi primeiro mundo, o Brasil foi capaz de organizar um grande evento com maestria e mostrar para o mundo, apesar de todo mundo querer derrubar a gente. E acabou aquilo e o país afundou e aquilo parece que nem aconteceu. Isso que eu acho uma pena. Agora, um pouco tudo na vida tem que ter um pouquinho de sorte, né? Porque eu fico pensando como é que seria o teu trabalho, do Agberto, da Roberta e de todo mundo, com esse problema da pandemia agora, né? Eu fico pensando nos japoneses passando por esse horror de não só de um ano, como não sei como é que vai ser ano que vem, né? Imagino que acontecerá, mas provavelmente com público reduzido e tudo mais, né? Na vida tem que dar esse pouquinho de sorte, né? Não pode ter um atentado terrorista, uma coisa dessa que atrapalhou Munique, por exemplo. E essa sorte pelo menos o Brasil teve. Por isso que toma-se tanto cuidado, né? E divide-se esse bolo aí em tantas áreas funcionais diferentes, né? Tudo é tão importante e tudo tem que ser sincronizado e trabalhar em conjunto. Eu acho que eu torço muito para que Tóquio aconteça normalmente, no mínimo as competições. Eu acho que, se de repente não tem público, menos mal, mas acho que o importante são as competições e os atletas. E eu acredito que pode ser que aconteça assim, entendeu? E vendo pelas performances que eu venho assistindo nas últimas semanas aí, né, as competições estão acontecendo, começando a voltar, já tem uma competição da ISL, que é a Liga Independente, acontecendo. Cara, a galera não parece ter sido muito afetada negativamente pela pandemia, pelo período sem treino, não. A galera tá voando e eu acho que Tóquio vai acontecer, mas os resultados vão ser piores. Não vão, não. Pode ser que não tenha público, pode ser que tenha outras diferenças, mas no meu esporte, eu acho que nos outros também, os resultados vão ser sensacionais. Então, vamos torcer para que tudo aconteça e nem que seja da televisão, vamos assistir porque vai valer a pena. Com certeza. Então, Pradinho, te agradecer demais aqui, cara, não só por me receber, mas por tudo que você fez pela natação brasileira dentro. Então, te falei, até foi rápido. Tudo que você fez dentro e fora da água aí pela natação brasileira, né? Com esse rigor, realmente eu me lembro de você como comentarista, o povo de vez em quando reclamava e tal, mas é importante para dar esse gás, né? Muito obrigado aí por tudo que você fez. Você reclamava isso? Eu não, os atletas, né? Eu me lembro de um ou outro, o Pradinho falou isso, falou aquilo. Tá. Imagino que sim, né? A gente, como cultura, não tem costume de ser analisado, né? Quando nós como brasileiro, como cultura, como brasileiro, a gente não gosta que chamem a atenção da gente e fale, olha, bota a máscara, né? Ou, olha, você está dirigindo mal e aqui não pode parar. Geralmente dá briga esse tipo de coisa, né? Então, nós como cultura não somos muito bons em ser criticados ou ser chamado a atenção por uma coisa onde a gente está errado, né? Então, alguma coisa que a gente pode melhorar nisso aí. E isso aí eu fui criticado a minha vida inteira, então eu sou muito bom em fazer isso também para os outros, né? E eu acho que a minha função técnica realmente é analisar e dizer onde é que o cara pode melhorar.
Vou tentar ser mais manso aí e tentar ser mais carinhoso nas minhas próximas análises aí. Mas eu acho que o certo é isso aí. Senão a gente não avança, né? Eu acho que muito do que a gente não avança aqui também é por causa disso, porque a gente não quer olhar para a nossa realidade e ver que não está dando resultado, que tem que mudar, que tem que ser melhor e que tem que se exigir mais de nós mesmos. Certo? Com certeza. Então, eu te agradeço de novo aqui, quero um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado você, Marcelo, pela oportunidade. Parabéns aí por essa série de lives que você vem fazendo. As pessoas são realmente pessoas especiais. Então, continue assim. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Até mais. Então, você que está assistindo, minhas entrevistas são assim, de conteúdo, tratando da carreira inteira da pessoa. Né? Se inscreva no canal, né? Curta, aquelas coisas todas. Um grande abraço e até a próxima entrevista.